Eu sempre gosto de lembrar a frase que o Macron falou, né? Falou assim, olha, a OTAN, nesse momento, é uma organização que está em morte cerebral. Por quê? Porque nenhum país hoje europeu vê muito sentido em ficar financiando gasto com defesa, gasto militar, se não tem inimigo em comum. Aliás, isso também foi um dos prejuízos do Putin, né? Se o Putin tinha como objetivo afastar a OTAN, na prática, a Finlândia entrou, a Suécia está em vias de entrar, a Ucrânia não vai entrar nesse momento, claro, mas possivelmente, enfim, no futuro, não sei o que vai acontecer, mas o que sobrar, ou a Ucrânia inteira, pode entrar, a Moldávia, a Geórgia. Então, os países estão se mobilizando para fazer mais investimentos militares. Todo mundo começou a perceber que o hard power, né, essa influência militar, é tão importante quanto o soft power para a influência geopolítica. Então, o Putin ele conseguiu acordar a OTAN. Pois é, ele queria evitar, né? Então, na verdade, ele despertou ainda mais o interesse e a necessidade daqueles países de se fortalecer através da OTAN, né? Porque sabe que o Putin vai continuar avançando, ou tem indicativo que vai continuar avançando, e aí se eu não estou com a OTAN, quem é que vai me defender, né? Exato. Por exemplo, se fosse, né, o presidente da Moldávia, por exemplo, eu ficaria extremamente preocupado, porque a Moldávia, que é um país que está ali quase na sequência, né, da Ucrânia, tem a região separatista da Transnistria. E é uma região que se considera como pertencente ainda à antiga União Soviética, a gente gosta da Rússia, tem inclusive militares russos que estão nessa região separatista e alegam que é um dos sonhos do Putin, ou do principal ideólogo do Putin, que é o Dugin, Alexander Dugin, de formar a nova Rússia ali, que seria toda aquela região do sul da Ucrânia, passando desde a região de Donbás, pegando até ali Kherson, Crimeia, passando pelo porto de Odessa e chegando até a região separatista da Transnistria. Então pode ser que o Putin, se ele perceber uma vitória, um avanço, um acordo para ficar com terras da Ucrânia, que ele se empolgue e vá para cima de outros territórios também. Pois é, e aí a necessidade está na OTAN, né? Só que por um lado também tem que saber se a OTAN vai financiar, né, esses problemas, vamos dizer, locais, né? Porque até então é interesse a OTAN expandir, pelo visto sim, né? Mas é interesse expandir num custo, né? E com falta de suplemento, falta de munição, aí o Putin, de repente, também está apostando nessa ficha, né? De fato, né? Mas assim, é prejuízo para os dois também, né, Glauber? Porque a Rússia também não é um estoque inacabável, né? De munições militares, enfim. Então, acho que a simples presença, por exemplo, eventualmente da Moldávia na OTAN, já seria um contraponto para o Putin, sabe? Pô, será que eu vou invadir a Moldávia? Porque a Moldávia agora está na OTAN. Ou seja, querendo ou não, o artigo 5º ali da Constituição garante que um ataque à Moldávia teria que ter algum tipo de consequência por parte dos países ocidentais. Então, seria, eu não ataco porque eu tenho medo do revide e tal, enfim. Então, acho que poderia ser uma espécie de proteção que esses países vão buscar. Só que aí, que nem você falou, né? Precisa ver se os países da OTAN vão concordar com isso. Por exemplo, hoje, vamos imaginar que a guerra acabou amanhã, por exemplo. A Ucrânia conseguiu vitória, não sei o quê. Será que hoje países como Hungria, que faz parte da OTAN, como Turquia, que faz parte da OTAN, será que seriam favoráveis à entrada da Ucrânia na organização? Não sei exatamente. Aliás, é por isso que o Zelensky está fazendo esse processo de combate à corrupção. Porque um dos pontos para você entrar nessas organizações internacionais é você mostrar transparência política, coisa que com certeza a Ucrânia nesse momento não tem. Então, para futuramente fazer parte da União Europeia, futuramente fazer parte da OTAN, tem que ter transparência política. Tem que ter uma pauta clara de combate à corrupção, coisa que a Ucrânia não tem agora. Sim. E aí nós falamos em 100 bilhões até agora só dos Estados Unidos. Só dos Estados Unidos. Então, se a gente projetar 6 anos, nós estamos falando aí do quase trilhão de gasto para poder manter essa disputa com o Putin. E aí o Trump provavelmente disputa a eleição, entendendo que vai ganhar, ele já faz uma proposta de campanha dele dizendo, olha, esse gasto que os Estados Unidos está tendo, eu vou resolver em 48 horas. E ainda eu reestabelecer a paz no mundo, né? Agora, como em 48 horas? Chamando o Putin para conversar e fazendo um acordo? Que acordo vai ser esse? Então, o Trump fala que a Ucrânia vai ter que ceder território. Para fazer, não falou exatamente quais seriam os territórios que seriam cedidos,
mas ele já deu um indicativo que, por exemplo, Crimeia, pro Trump, é questão acabada. Crimeia é da Rússia. Não existe dúvida em relação a isso, tá? Agora, uma questão que tem que levar em consideração também é o Putin. O Putin, ele já deu indicativos, não que ele goste do Trump, mas todas as declarações que ele dá, ele fala assim, olha, a perseguição que está acontecendo nos Estados Unidos contra o Trump é porque ele é um presidente mais nacionalista, ele é um presidente que sabe jogar um pouco mais o jogo geopolítico, e isso mostra a falência da democracia americana. Então, dá a entender que o Putin seria totalmente favorável à eleição do Trump. Como se fosse algum tipo de... Porque, possivelmente, como os recursos vão ficar mais escassos se os republicanos subirem ao poder, pô, é a chance da Ucrânia falar, realmente acho que não vai dar, vou ter que negociar com a Rússia, então a Rússia poderia ter acesso a alguns territórios. E isso não está na mão da Ucrânia, né? A Ucrânia é a última a ter que decidir nessa negociação, ou não? Não deveria ser, né, no mundo hipotético. Mas no mundo prático, a Ucrânia, se não é sustentada pela OTAN, possivelmente não conseguiria ter resistido tanto tempo. Vale ressaltar também a bravura, a logística dos soldados ucranianos num primeiro momento, porque ali sim eles estavam sozinhos. Eles eram muito menores, com muito menos equipamentos, e eles conseguiram resistir sim à ofensiva que a Rússia fez. O norte não conseguiu chegar até Kiev, por exemplo, então eles conseguiram resistir. Mas no plano de longo prazo, a Ucrânia sozinha não dá conta de combater os russos. Não dá conta. Sim. E aí negociar território seria aquelas as quatro cidades juntas. Eu sei que você já deu destaque à Crimeia, né? Mas pro Putin o ideal seria, né? Seria manter o que você tem hoje, né? Conseguir fazer o corredorzinho ali até a Crimeia. É muito difícil porque a gente nem chegou nessa proposta, entendeu, Glauber? Ninguém nem falou em proposta de paz. O que a gente está tentando fazer é montar algum tipo de organismo de países para começar a juntar o Putin e o Zelensky para discutir um processo de paz. Mas, assim, eu não vejo hoje outra solução para a Rússia que não seja os 5 territórios para ela. A Crimeia, Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. Até porque para a Rússia também não tem discussão. Aqueles territórios já são da Rússia. A Rússia, ela fez plebiscitos com a população local. Tá certo que foi plebiscito sobre ocupação militar, quem organizou a votação foi a Rússia, quem contabilizou os votos foi a Rússia, mas eles fizeram, segundo eles, foi democrático o processo. Sim. Então, mais de 90% da população lá quer pertencer à Rússia. Então, para a Rússia, eles estão certos. Não, isso aqui já é Rússia. Então, talvez, assim, ceder uma partezinha de Kherson, olha, o Rio de Dnipro aqui, ó, do Rio de Dnipro para lá é Ucrânia, do Rio de Dnipro para cá é Rússia, talvez seja uma possível solução. Mas acho muito difícil também a Ucrânia aceitar algum tipo de proposta nesse sentido. Só se ela estiver, assim, completamente destruída e sem nenhum apoio dos países ocidentais. Aí ela vai ter que fazer um acordo, claro. Mas enquanto ela tiver algum tipo de apoio, imagina, você perder quase 1/4 ali do seu território. E não é qualquer parte, não. É das regiões mais industrializadas, com o solo mais fértil, que tem a maior produção agrícola. Por exemplo, a Rússia, ela se gaba de ter aumentado esse ano o recorde de produção agrícola de trigo deles, da história. Também, eles pegaram vários territórios que eram da Ucrânia, que tinha uma altíssima produção agrícola, entende? Então aí é fácil, né, aumentar a sua produção. Então, esses territórios que foram conquistados, além de tudo, eles são muito estratégicos. Tem a usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu, solo ali de Chernozyl, com cereais, com trigo, região industrializada, principalmente em Donetsk. Então, duvido que a Ucrânia vai querer perder esses territórios. Eu, pelo menos assim, Glauber, nesse momento eu não consigo ver nenhum tipo de chance de paz. Só se a Rússia estiver muito destruída, coisa que eu acho difícil, ou se a Ucrânia estiver muito destruída. Aí vai ser obrigada a fazer um acordo. Que geralmente é como as guerras acabam também, né? Quando um lado não vê mais nenhuma chance de vitória. Por enquanto, os dois acham que tem chance de vitória, então não vejo uma tentativa de paz.